bater um papo, né, à luz sempre da Sagrada Escritura. E justamente por causa do dia 7 de setembro, não tem nada a ver com política, nada. Mas no Vaticano aconteceu a canonização de um jovem que havia falecido com 16 anos de idade, e ele já tinha sido beatificado, ele foi canonizado. Estava lotado lá, né? E a foto dele circulou o mundo todo, e acaba sendo, de uma certa maneira, o emotivo, né? Porque você vê um jovem de 16 anos, né? Então, eu queria trazer nesta noite sobre o conceito católico romano, sobre santos intercessores com corpos incorruptíveis, incorruptos, né? Então, olha só, o conceito católico romano, ou o conceito catolicizado, sobre santos intercessores com corpos incorruptos. Pode colocar já, então aí o conceito católico, catolicizado, né, de santos intercessores com corpos incorruptos, porque relacionado à canonização de Carlos Acutis, né, no dia 7 de setembro, a igreja ganhou mais um santo para quem ela pode pedir as coisas, rogar, né? Isso é completamente diferente da tradição reformada protestante. Nós abominamos uma situação dessa. E aquilo pelos quais os nossos antepassados lutaram há 500 anos atrás, 500 anos depois, continua do mesmo jeito, né? E o Carlos Acutis, ele é o santo da internet. Então, quando tiver algum problema na sua internet, você já pode pedir para o Carlos Acutis. Acutis nós aqui, né? Quando a internet estiver meio ruim, né? E pode ir passando, conforme eu vou falando, você vai passando, que deve estar tudo aí, viu, Priscila? Eu não vou... Eu estou aqui no meu script, aqui, tá bom? Tem alguma coisa antes? Ah, tá. Então, o Carlos Acutis é o seguinte, é um jovem, o que ele fez para se tornar santo, para se tornar alguém pelo qual vai interceder por nós junto a Deus? Imagina uma situação dessa, né? E aí a igreja diz que ele foi um jovem que criou um blog, ele morreu já há uns 20 anos, viu? Foi exumado o corpo dele, mas já tem uns 20 anos, foi acho que em 2006, se não me engano, né? Ele criou um blog católico, onde ele defendia milagres eucarísticos, né? Então, do ponto de vista religioso, qualquer um de nós pode ser santo aqui, porque pode canonizar, porque eu conheço muitos jovens brilhantes que têm sites, que escrevem defendendo milagres de Cristo, da vida de tanta gente. Então, se esse for a regra, né? Então qualquer um pode ser. E dizem que depois de morto ele teria feito 2 milagres, um lá na Itália, outro no Brasil, sabiam disso, né? Mas não é nada extraordinário, nada que a ciência não pudesse estar resolvendo, não é nada fora do comum, né? O mais curioso é que na internet, quando eles foram atrás, quem era, olha, ele tá, o corpo dele, depois eu vou explicar, não quis colocar uma imagem perfeita, para também, não é o nosso objetivo aqui, né? Mas perguntaram para os amigos dele, os amigos, né, de um fã, daquela época, né, de 14, 15, 16 anos, disseram o seguinte, a gente nem sabia que ele era religioso, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, dessa situação, né? E 2 coisas vieram à tona do ponto de vista teológico, e é aí que a gente precisa parar para pensar, né? Primeiro, é possível alguém interceder por nós depois da morte? O que a Bíblia diz? Aí é que está. E segundo, se corpos incorruptíveis é mesmo prova de santidade. Então, de repente, eu morri. E aí Marina quer me ver depois de 30, 40 anos. Aí ela manda abrir lá, né? E eu estou bonitinho do jeito que eu estou hoje aqui. Isso realmente é prova de santidade? Será que nós estamos
tratando com seriedade as coisas de Deus. É brincadeira isso aqui, não é possível. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar, né, é se é possível alguém interceder por nós. E aí, eu gostaria que alguém pudesse me ajudar aí com alguns textos. Primeiro, meus irmãos, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, e se alguém puder depois ler para nós, com todas as letras, o que a Sagrada Escritura nos diz. Que só há um mediador. Olha o que a Bíblia vai dizer, ali na apresentação, muito singela, né? Veja que a Bíblia está uma pomba, né? Apenas o símbolo do Espírito Santo, é aquilo que o Espírito Santo ilumina a gente para entender. E 1 Timóteo 2,5, é isso mesmo? É 2,5? Alguém pode ler para mim, por favor? Há um único mediador que fica entre o Ser Supremo e a criatura, que é Cristo Jesus. E por que só pode ser Cristo e mais ninguém? Porque Cristo tem duas naturezas. Uma natureza divina, fazendo-se um com o Pai, eu sou um, eu e o Pai somos um, e uma natureza humana que ele adquiriu por ocasião do nascimento. E essa natureza humana ele terá para sempre. Por quê? Porque ele precisava dessa natureza humana para ser o nosso Redentor, para carregar os nossos pecados, porque foi o homem que pecou diante de Deus, o homem tem que pagar por isso. Então, existe uma terceira via, a Bíblia não reconhece jamais. Nunca a Bíblia diz que os apóstolos estão sentados intercedendo por nós, e nem um parente, nem anjo, absolutamente. Então, toda aquela obscuridade que havia 500 anos e durante os 1000 anos de Idade Média, continua do mesmo jeito. Hebreus 7, 25, quem lê para nós Hebreus capítulo 7, versículo 25? Quem é que vive sempre para interceder por nós? Não diz que é Carlos Acutis, nem é que é fulano, nem que é o anjo, nem que é um parente, de forma alguma. Diz que é Jesus Cristo. Então veja como uma teologia, ela pode desgraçar a verdade de Deus. Notem, é coisa muito séria que nós estamos falando. Romanos 8, 26, 27 e 34, tá? Romanos 8, capítulo de número 26. Quem lê para nós? Uma outra. O Espírito Santo é a terceira pessoa da triunidade, é ser divino. Quando nós oramos aqui, o Espírito Santo é que intercede ao nosso lado, em nós, pela nossa oração, porque nós não sabemos orar como convém. E no mesmo capítulo, o versículo 34, no mesmo capítulo, o que diz? Quem lê para nós? Romanos 8, 34. E será que eu coloquei errado? Ah, leu errado. Então lê de novo, vai. Então está à direita de Deus, intercede por nós. Então é uma grande heresia dizer e levar a uma categoria um ser humano e dizer ao povo que agora você pode pedir para esse ser humano porque ele vai rogar por você, pela sua vida. Misericórdia, meus irmãos, isso é uma heresia, nós repudiamos isso. Isso é uma obscuridade da qual eu vivi nisso. E vocês não sabem qual a maravilha de ser liberto pelo poder do Espírito Santo. Porque quando a gente está imerso nisso, a gente não enxerga. A gente não enxerga. Né?
João 16, 24, Evangelho de João. Outra pessoa, por favor. Né? Está tudo ali, ó, o que a Bíblia está dizendo, não estou inventando nada. João 16, 24. Então veja só, até então as orações não eram dessa forma. Mas quando Jesus está prestes a ir para a cruz, como o nosso Redentor que é, ele falou assim: vocês não fizeram uma oração no meu nome, a partir de agora, façam, peçam no meu nome. Então não é no nome do pastor da igreja, não é no nome de um presbítero, não é o nome, e nem da pessoa mais santa que tenha sido sobre a face da terra. Mas Jesus fala assim: pedir no meu nome. Né? Agora, eu queria mostrar para os irmãos como que a igreja sempre criou intercessores, não é novidade, né? E alguns desses intercessores são gente que eu diria que é inumano, não pode ser humano uma pessoa dessa. E eu gostaria de compartilhar alguns, porque a igreja romana, ela é um fazedor de intercessores. E eu queria mostrar alguns para vocês terem uma ideia. Primeiro, São Martinho de Lima, né? Esse camarada aí, ó. E o São Martinho de Lima diz que ele falava com os animais e os animais o atendiam. Agora, eu vou falar a verdade, você tem que pedir para alguém que fala com animal, ou psiquiatricamente você está também... Como é que pode, meus queridos irmãos? E isso aqui está em site oficial, não é uma invenção, não estamos criando. Né? E eu vou mostrar para os irmãos, inclusive, sites do Vaticano. Né? Então... um santo que falava com os animais, que atendia e lhe obedecia. Né? Isso é um negócio perigoso. Né? Agora, São José de Cupertino, olha lá, está vendo que ele está meio que voando ali? Diz a história que quando ele participava de alguma procissão, alguém tinha que amarrar uma corda na sua cintura, porque simplesmente ele saía voando. Gente, mas põe no chinelo os apóstolos, olha. Tinha que amarrar uma corda no miserável para ele não sair voando. Hã? O padre com o balão deve estar voando até hoje. Né? Como que pode um negócio? A Bíblia, Jesus tem pelo menos nos evangelhos 35 milagres de Jesus, a gente não precisa disso. Diferentes de Jesus. Não dos milagres de Jesus, não, mas aí começa, né? O São José de Cupertino, esse é de lascar mesmo, viu? Tinha que amarrar uma corda porque ele saia voando. Agora, São Dionísio de Paris, esse eu vou te contar, ali não dá para ver, e eu peguei uma foto não menos ofensiva. Ele foi decapitado, e depois de decapitado ele pegou a cabeça e andou por 6 quilômetros. Sem brincadeira, isso está no site lá do Vaticano, está no site do padre Ricardo, Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo. Então, diz Dionísio de Paris, deixa no chinelo qualquer um do Novo Testamento. Olha, o miserável pegou a cabeça, andou por 6 quilômetros. Né? O outro que entra nessa lista de intercessores é o Padre Pio de Pietrelcina, né? Assim que se lê, né? Pietrelcina. Esse eu acho que tinha problema psiquiátrico, não é possível, né? Agora, eu vou ler para vocês ali, ó. Não raras vezes as pessoas viram o Padre Pio voando na frente de um avião. Eu não sei se o Jefferson com a Suzy, na volta da Itália, não viram o Padre Pio pela janelinha do avião? Estava fechada? Eu também não vejo, mas eu não vejo porque eu tenho medo de altura. Outros dizem que aparecendo no banco de um carro no meio da estrada, surgindo... Mas você já pensou dentro do carro? Você está viajando, quer dizer que você olha teu camarada lá? Jesus amado. Surgindo dentro do quarto com as portas fechadas,
Podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que é chamado de bilocação. Gente, isso é atributo de Deus. Como é que você diz que um ser humano pode estar em 2 lugares? Está no site do Padre Ricardo, está no site do Vaticano. É isso que a igreja está ensinando para os fiéis. Bilocação, como é que o cara pode? Só pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo quem tem atributo de divindade. Que Jesus, cujo corpo está localizado no céu, mas disse assim: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do céu, porque Ele é divino e está presente aqui, inclusive. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ele não diz, eu estarei, não, Ele diz, eu estou, tempo presente. Estou. Dizia também que quando chegava alguém, Ele lia a alma de um penitente. Então tome cuidado, hein? Só olhar todos os seus pecados, não é brincadeira, não. Quase não dormia, quase não comia, e realizou, inclusive, milagre da ressurreição. É o que dizem, né? Eu não coloquei, mas tem muita mais coisa. Diz que quando ele estava em volta da mesa da Eucaristia, diz que ele dava uma volta ao mundo. Como ele fazia isso? Né? Então é isso que tem sido ensinado. Né? Santa Quitéria. Conta-se que os soldados que prenderam ficaram cegos. Olha lá, hein? Vai prender a mulher, olha no que deu. E diz a tradição que após ter a cabeça decepada, Quitéria tomou em suas mãos a cabeça e caminhou até a cidade vizinha. Está que nem Dionísio de Paris. Só que eu não sei de onde ela é. Deve ser da Itália, né? Não sei. Jefferson, você não encontrou com Santa Quitéria lá, não, também? Não. Que bom que você não, né? Agora, o São Cristóvão, esse é de pasmar, santo da cabeça de cachorro. Verdade, meus queridos, não estou inventando. É tudo documentado que eu estou dizendo. São Cristóvão diz que era de uma raça de cabeça de cachorro. Precisa consultar um antropólogo para saber o que é isso, porque eu não conheço esse tipo de raça. No site do Vaticano, o Vaticano News, fala como ele morreu. Agora, olha só. Ele resistiu às torturas de hastes de metal incandescentes. Olha, não é brincadeira passar por isso, não. As flechas que lhe atiraram ficaram suspensas no ar. Já pensou que você atira uma flecha, a flecha vem assim, ó, e para no ar. Tem que ser muito bom mesmo, né? Eu nunca vi isso no Novo Testamento, um negócio desse. Uma delas voltou, a flecha veio e voltou no cara que atirou. É isso aí. Também está no site do padre Paulo Ricardo, né? Além de dizer que São Cristóvão isso é o padre Paulo Ricardo que diz, que São Cristóvão era um gigante de estatura de mais de 5 metros de altura, pois botou Golias no bolso. Porque os estudiosos dizem que Golias devia ter entre 2,80 a 2,90 de altura. Esse tinha 5 metros. Veja só. Agora vocês vão gostar de um outro aqui, ó. Tal de Santo Antônio de Pádua. E eu me senti enganado, porque estudando agora que eu percebi que ele não é italiano, ele é português, mas tinha que ter coisa mesmo, né? Ele era português, né? Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. Ele era português. Ele pregou os peixes. Vocês não sabiam disso, que ele pregou os peixes? Não tem aí, para frente, uma foto? Olha lá, tem várias fotos dele, tem uns peixinhos. Vou explicar para você, vai vendo aí, porque vocês não vão entender. Um dia ele pregou os peixes, dizendo assim: ó peixes, meus irmãos, vinde ouvir a palavra do Senhor, já que os infiéis fazem dela pouco caso. E logo se reuniram tantos peixes, e todos eles punham a cabeça para fora da água. E era de ver como os peixes marcharam como se fossem cavaleiros, tomando seus lugares para assistir à pregação, e como alunos de Deus, sem fazer barulho. Aqui, peixe por peixe, foi indo, os maiores atrás, os menores no meio, os pequenininhos, tudo na frente. Isso está no site, isso está em documentos da igreja. Né? Pois não. Mas, gente do céu,
eu não tenho nem o que falar. É tão besterol isso aí, é tão ridículo, é tão que você não tem adjetivo para adjetivar uma coisa dessa, né? Agora eu fico pensando se na era moderna teria santos dessa maneira, com internet hoje, com aquele negócio que fica no alto olhando tudo, como é que chama? Com satélite, com foto que tira de celular, eu duvido. Tanto é, por que é que não se fala mais de Madre Teresa de Calcutá? Porque examinando a vida dela, descobriram que ao invés de ser uma mulher boa, foi chamada de anjo da morte. O anjo da morte, porque no hospital que ela entendia que para que as pessoas pudessem ser perdoadas e alcançar o céu católico, tinha que sofrer, então ela não dava o remédio, não dava medicamento, fazia as pessoas sofrerem até a morte. Isso está num livro que não tem em português, chamado, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui, A Posição Missionária, Madre Teresa na Teoria e na Prática, é de um autor, que eu escrevi aqui, de um autor britânico, Christopher Hitchens, acho que é assim. Aí que eu falo, e eu quantas vezes citei essa mulher como exemplo de piedade, de cair do cavalo, porque hoje ninguém fala mais, né? Ok, como é que nós estamos de horário aqui? Porque tem mais um ponto. Dá tempo ou não? Tá? Podemos ir mais um pouquinho? Até aqui alguma pergunta? Podemos? De quem? Ah, aquele que caiu de cavalo num pântano e saiu do pântano puxando os cabelos e os cadarços da sua bota. Tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse, né? Pois é. Sim, sim. Não, é só por... Agora, aí eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não sabem, quer dizer, sabem, né? Quanto é maravilhoso estar aqui nesta noite adorando Deus em espírito e em verdade, sem esses besteróis na nossa cabeça, no nosso coração. Isso é coisa do Espírito Santo. Segunda coisa, se corpos incorruptos é sinal de santidade. Gente, essa ideia é a mais antibíblica que se possa ter noção. Porque somente o corpo da ressurreição será incorruptível. Isso é promessa bíblica. Como que alguém trazendo o pecado teria um corpo não corruptível, ou seja, incorrupto? Isso não existe, não há em nenhum mortal sobre a face da terra, depois eu vou falar do corpo de Jesus também, que possa não passar por essa situação. É impossível, impossível, né? Todos os humanos trazem a semente da corrupção. Eu queria que vocês me ajudassem agora com os textos bíblicos. 1 Coríntios 15, 42. Então vamos ver o que a Bíblia diz, né? Olha lá, vamos ver. Todos os humanos trazem a corrupção do pecado. Quem lê para mim, por favor, 1 Coríntios 15, 42. Quem lê? Então veja bem, você nasce na corrupção, semeia-se em corrupção e ressuscita na incorrupção. Não é possível jamais, ninguém, desde o primeiro homem até o último, não passar pelo processo de corrupção, né? De degeneração do corpo. A consequência do pecado é a degeneração. Romanos 5,12, esse é um texto bastante conhecido, quem lê para nós? Que assim como por um homem entrou um pecado no mundo, o pecado passou, a morte. Romanos 5,12, quem lê? Então, por que que o homem morre? Porque ele tem pecado. Por que que ele se degenera? Porque ele tem pecado. Se ele não tivesse, não passaria pelo processo de degeneração, né?
Veja o caso de Lázaro, João 11:39, fazia 4 dias. Né? E aí o que é? Eu não lembro se é a Marta ou se é a Maria que falou alguma coisa lá, veja aí para mim. Não estou me lembrando aqui. João 11:39. Jesus falou assim: pode deixar que nós vamos ressuscitar. Tira a pedra. E uma das irmãs, quem é que diz aí? É Marta? E o que a Marta diz? Quem lê? Cheira mal, ó. 4 dias. E, no mínimo, o Senhor operou uma grande obra, porque é normal da composição do corpo a degeneração, não tem nada a ver com santidade. Se Jesus ali não operasse uma obra extraordinária, e para ele não era nenhum problema reconstituir o corpo de Lázaro, porque o mais ele deu a vida, vem. Tanto é que quando vai, ele manda tirar aquelas faixas, porque ele estava enfaixado. Né? Mas veja só o princípio, ó, já cheira mal. Por quê? Né? E o corpo de Jesus? Passaria pelo processo de corrupção ou não? Sim ou não? Sim, passaria sim. Ele só não passou por uma profecia que dizia que o seu santo não veria corrupção. Carlos, vou explicar. Jesus não podia sequer morrer, porque ele não tinha pecados. E jamais o seu corpo poderia ser degenerado, porque ele não tem pecado. Mas como ele assumiu os nossos pecados, ele morreu por esses pecados, e o seu corpo seria degenerado por causa dos nossos pecados. Vamos lá. Salmo 16, versículo 9 e 10. Ok? Então, aí, lá em Atos 2, Pedro vai dizer o seguinte: Davi não está falando dele. Davi está falando do Messias. Que Davi tinha um túmulo dele já lá. Davi estava sepultado. Mas o Messias não passaria por isso. Né? Vamos ler mais 2 textos? Pode ser Atos 13, então, para a gente ir caminhando um pouco mais. Atos 13, 34 e 35. Atos, capítulo de número 13, versículo 34 e 35. Quem lê para nós, por favor? Atos 13, 34 e 35. Então, o corpo de Jesus não foi decomposto por uma profecia que diria que o santo não veria corrupção. Né? Então, todas as dores que Jesus sentiu, todas as fraquezas, as dores e a morte pelo qual ele passou não eram próprias dele, mas sim nossa. Né? Porque ele não tinha pecado, não podia nem sequer morrer. Né? E morreu porque carregou as nossas ofensas. Né? E tem um detalhe muito curioso, é sobre o corpo de Moisés, né? Que não sabe onde é que foi sepultado, tem um detalhe, né? E se você pega na Judas 9, existe uma tradição judaica em que Satanás teria discutido com um anjo, com o nome de Miguel, se eu não me engano, né? A respeito do corpo, né? Era uma tradição que os judeus costumavam a dizer, né? E a gente só não sabe por que Satanás discutiu com um anjo a respeito do corpo. Presume-se, sabe qual que é a ideia por trás? Presume-se que, se de fato isso aconteceu, presume-se que era para fazer o povo adorar o corpo de Moisés, porque aí você cai na idolatria. É o que a igreja está fazendo. Por isso o corpo de Moisés
Não se sabe. E, aliás, o texto ainda diz que foi o próprio Deus quem o sepultou. Né? Curioso, né? Curioso. Então, terminando, tá? Vou terminando aqui. Há também outros fatores para a não corrupção do corpo, né? Por exemplo, condições específicas também podem levar à mumificação natural. Relatos de corpos que resistem à decomposição são frequentes. Tal processo natural acontece não apenas com humanos, mas também com animais variados, e aí vai, né? Pelo processo chamado de adipoceres, que é o processo natural de mumificação, tá? Então, no caso do Carlos Acutis, Carlos Orcuti, quase que eu falei isso, o Carlos Acutis, deixa eu falar para vocês o que a diocese italiana diz, e isso tem site já em português também. Ele ficou 13 anos debaixo da terra e estava intacto. Então, vamos lá. Acontece, isso é o que dizem, né? Acontece que a própria diocese de Assis declarou que o corpo de Carlos Acutis não foi encontrado incorrupto. Ele estava degenerado, sim. Ele já estava... Foi encontrado, olha o que diz, no estado normal de transformação, típico da condição cadavérica. Era um corpo que passou nos anos de sepultamento em Assis pelo processo normal de decadência. Agora esse eu achei muito interessante. O que a diocese de Assis colocou, né, quando coloca aqui o processo normal de decadência, que é legado da condição humana depois que o pecado o afastou de Deus. Certíssimo. 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 Mas o que tem de gente dizendo que o corpo dele é nada, né? E, mais ainda, a diocese de Assis vai dizer que o corpo foi tratado com técnicas de conservação, do que achou, usaram a técnica de conservação, e o rosto foi reconstruído com uma máscara de silicone. Por isso que quando você olha na internet, é perfeito, você fica sensibilizado, porque nós temos filhos. Aí você olha aquilo, você fica, né, perfeitinho o rosto. Mas porque se você levantar a máscara, você sai correndo, porque está degenerado, né? Outra coisa, falam do corpo incorrupto do Papa Pio X, né? Mas acontece que a única foto que tem dele, ele está adornado com uma máscara de bronze, né? Quando o Papa João 23, está vendo? Não sei se dá para ver, mas é uma máscara de bronze, né? Também está com um processo de mumificação. A respeito do Padre Pio de Pietrelcina, vários católicos afirmam que seu corpo é incorruptível. O fato é que colocaram uma máscara de silicone nele também. E isso tem provas, tem na internet. A própria igreja diz isso, mas tem gente que gosta dessas coisas, né? Então, o padre mais famoso do século XX, por seus estigmas, também está na lista de corpos incorruptos da igreja, né? No entanto, de acordo com o registro da própria igreja, o seu corpo foi embalsamado com produtos químicos. Mesmo assim, em sua exumação, 40 anos depois, os restos mortais foram descritos como parcialmente esqueléticos. E agentes funerários foram incapazes de restaurar a face na condição visível. Por isso que existe também uma máscara de silicone para ele, né? Então, meus irmãos, esse negócio de dizer que tem alguém que vai interceder por você depois da morte, e que o fato de não corromper o corpo é porque é sinal de santidade, não condiz com a verdade das Escrituras. Não é verdade. Não é verdade. De forma alguma, né? A ideia de santidade nada tem a ver com corpos incorruptos. Não há no judaísmo doutrina de corpos incorruptos. A religião verdadeira não tem nada relacionado com corpos incorruptíveis. Porque se tivesse, teríamos problema. Porque no hinduísmo, no budismo, também possuem corpos preservados. Inclusive entre os egípcios, né? E aí, como é que ficaria, né? Então, eu quero terminar, meus irmãos, dizendo que Jesus, e unicamente Jesus, é o nosso intercessor. E é somente pelo nome dele que a gente pode clamar. E a segunda coisa é que nós cremos, sim,
no corpo incorrupto por ocasião da ressurreição. Quando Cristo voltar, nós vamos nos encontrar com os nossos próprios corpos, que nunca mais em toda a eternidade passará por um fio sequer de degeneração. Termino com uma frase de Lutero: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Não interessa, se mesmo que faça chover milagres, mas se não está de acordo com a Bíblia, tem de ser rejeitado. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Espero que de alguma forma tenha sido útil, se não útil, curioso, né? Mas eu acredito que é um alerta para nós, porque eu estive daquele lado, estive na escuridão, e é muito triste isso. Pois não. O problema não é conversar, o problema é se o morto responder. Aí é perigoso. E eu acredito que Satanás usa essas coisas para operar grandes milagres de mentira, porque a Bíblia diz, porque para enganar essas pessoas, para não ir para a verdade. Exatamente. Eu assisti um pedaço, não tem que terminar ainda, do padre Paulo Ricardo, debochando da igreja protestante, como eles fazem, e principalmente de Lutero. Para ele, Lutero é o beberrão e essas coisas, né? E ele dizendo o seguinte, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo para a igreja, e que o Espírito Santo não ia abandonar a igreja. Agora, é só Lutero que, quando apareceu, agora que a igreja tem o Espírito Santo, né? Antes não tinha, né? Ele debochando. Pois, na minha visão, a igreja não teve o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não ia induzir ninguém ao erro e ao pecado e à idolatria. Se tivesse o Espírito Santo, tinha largado essas coisas. Não tem por onde correr. Não tem. Ou é isso, ou não é nada. Tá bom, meus queridos? É isso. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos ficar em pé, então. Tem uma palavra de oração e, por que não, uma palavra de gratidão a Deus? Porque, né?